Mais um projeto do nosso capitão aí, Sidney Botelho, sempre à frente de grandes projetos, e ontem não foi diferente. Sidney, queria te cumprimentar mais uma vez e saudá-lo aqui no início do nosso Farol de Limeira. Grande abraço, Beto. Grande abraço a todos do Farol. Me sinto até um candidato aqui entre duas bandeiras do Brasil e do estado de São Paulo. Quem está acompanhando pela internet está vendo. E ontem foi um dia de entrevista com a deputada estadual Janaína Pascoal, pré-candidata ao Senado, uma entrevista totalmente reveladora, simpática demais a deputada, uma aceitação não somente pública, mas como pessoa, né? Ela demonstra muito essa integridade, esse respeito a nós, jornalistas, apresentadores, e esse projeto de podcast trazendo políticos para discutirem temas, e foram temas polêmicos, porque na semana passada nós tivemos temas focados ao estupro, em 2 casos, com situações diferentes. Nós tivemos situações envolvendo corrupção no Ministério da Educação, com prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Tivemos também essa questão da possibilidade dela manter a candidatura para o Senado, sim ou não, até mesmo a recusa, a cobranças não somente pessoais, mas também políticas. Então, veja, uma entrevista rica, de muito conteúdo, para alguém que chegou à política depois de defender o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Então, veja, estreando esse projeto, para mim, foi muito rico. Não sei se está no ponto um trecho da entrevista quando ela fala sobre o aborto em relação àquela menina que foi estuprada. Nós temos, eu vou pedir. Então vamos lá. Seja a mulher, né, tenha a mulher sido vítima de estupro, ou seja, tenha engravidado num estupro ou não, porque a possibilidade de entregar o bebê para adoção, ela existe para todo e qualquer caso, né? Por que se criou esse programa? Para evitar aborto, para evitar abandono de incapaz, para evitar infanticídio, né? Antigamente havia aquela... Lembram da história da roda? Sim. Né? A roda, quando a mãe não podia criar, por alguma razão, ela colocava a criança na roda e girava. Agora nós temos um programa pensado, elaborado, para que essa mãe também não precise colocar o filho na porta de alguém, não tem mais as rodas, mas você tem um programa. Essa mulher vai chegar na maternidade, vai dizer, olha, eu não tenho condições de criar, por qualquer razão. Ninguém vai julgar essa mulher, entendeu? Independentemente dela ter sido estuprada, de ter sido uma concepção, ou seja, uma relação sexual desejada, ninguém vai julgar essa mulher. Ela vai passar por uma orientação psicológica, social, para que ela tenha certeza do que ela está fazendo. Se ela entender que realmente quer entregar essa criança, a criança já vai ser encaminhada para a vara da infância, para que possa ser encaminhada para adoção, entendeu? Então, assim, a mulher que tem essa grandeza, ela tem que ser reverenciada, porque muitas não levam a gravidez até o final, sim, interrompem antes, né? E essa mulher, além de salvar a vida do bebê, ela vai trazer a alegria de uma família. Então, assim, eu sou uma entusiasta, peço encarecidamente para as pessoas que nos acompanham, que não acusem essas mulheres, que não critiquem, que não julguem, entendeu? Ninguém sabe da vida do outro, o que está acontecendo com o outro. O que interessa é que essa pessoa deixou de impedir que um ser humano nasça. Bacana. Botelho, bacana, né? Formato de podcast. Deixa eu colocar aqui na nossa conversa o jornalista Antônio Cláudio Bontorin, tenho certeza que ele tem perguntas para te fazer. Cláudio, saudação, seja muito bem-vindo aqui ao nosso bate-papo, ao nosso Farol, Cláudio. Grande abraço, Beto. Mais uma vez aqui o nosso Sidney dividindo a tela, né? Hoje está bem assim para Alan dos Santos, né? Bem parecido com o blogueiro do Bolsonaro. Mas é interessante, realmente. Eu acho que a questão da deputada Janaína, ela teve a sua oportunidade como advogada, né, no impeachment da Dilma. Ela se credenciou a disputar depois a eleição com o apoio do Bolsonaro. Ela usou o Bolsonaro e depois
por questões óbvias e talvez até pela cultura que ela tem, ela percebeu a furada de estar com o Bolsonaro e acabou deixando o apoio dele e de apoiá-lo também, né? Ela é deputada estadual, então ela não tem a influência lá na Câmara Federal e agora, me parece, ela será candidata ao Senado, não é isso, Sidney? Isso, ela sai como candidata ao Senado, falamos até sobre as possibilidades dela. Ela tem 6 a 7%, sempre fica nesta numeração percentual e, ao mesmo tempo, a preocupação justamente no que ela falou ontem, no podcast, que está no meu canal do YouTube, o que acontece? É justamente o candidato que disputa com ela diretamente, que é o José Luiz da Atena, e como suplente vem o Kassab. Então, esta formação pode fortalecer e ela perder o quê? O pleito eleitoral junto com esse candidato. Tem outros candidatos que podem sair, mas a preocupação é justamente essa visibilidade do comunicador perante a senadora, que tem, sim, um respeito muito grande pelo seu eleitorado e pelas pessoas. Então, ela sai como pré-candidata, por enquanto, que ninguém pode oficializar a candidatura, mas ela vem, sim, como candidata ao Senado e com 6%, diferente do Datena, que bate 40% da intenção de voto para essa eleição de outubro de 2022. Vamos ver como que vai ser, mas ela está na briga, sim. Em relação a essa questão política, Bolsonaro, outro partido, ela deixou bem claro a preocupação de uma possível eleição mesmo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É realmente uma pessoa da direita, extrema direita, podemos dizer assim, a deputada Janaína Pascoal, e está preocupada até mesmo com a escolha do vice do presidente da República, o Braga Neto, que pode ser anunciado até sexta-feira. Dependeu muito essa questão de trazer uma mulher mais flexível, podemos dizer assim, nesse lado da rigorosidade das opiniões focadas a do Jair Bolsonaro. E um ponto importante de vir um outro general, já que tem o general Mourão, que é o vice atual do Jair Bolsonaro, naquela época, 4 anos atrás, era viável fazer isso. Hoje, para ela, não. Hoje deveria ter uma certa comunicação mais aberta com a população em relação a um possível candidato a vice do presidente Jair Bolsonaro. Então, foi um papo muito interessante, mas Cláudia, ela vem como senadora, sim. Eu acho que essa questão do vice do Bolsonaro é mais uma questão particular dele. Ele como tem essa mania de perseguição, de teorias conspiratórias, ele acredita, por exemplo, que se ele colocar a ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, como vice, em 6 meses o Centrão derruba ele com impeachment e ela assume a presidência. Então ele tem essas paranoias assim que o acompanham, né, e que atrapalham muito o governo dele e ele próprio. E a gente já percebeu que ele não vai mudar de jeito nenhum, então ele vai precisar de um vice que bata a continência para ele, mesmo sendo um general e ele um capitão, né? Quanto à questão a gente confunde muitas vezes a questão direita-esquerda como sendo a direita uma opção errada, a esquerda uma opção certa, ou vice-versa, sendo que são opções ideológicas. Acontece que nós temos na esquerda pessoas extremamente ideológicas e que não entendem a questão do diálogo, e nós temos na extrema-direita e na direita pessoas que são ideológicas e também não aceitam o diálogo. O Bolsonaro é uma dessas pessoas. Agora, eu entendo que não sou eleitor dela, né? Eu não tenho nenhuma afinidade com a Janaína Pascoal, muito pelo contrário, mas eu entendo que ela tem uma cultura elevada e ela sabe discernir aquilo que é
político e aquilo que é uma questão pessoal. Então, eu acredito que ela entenda que o político de esquerda ou de direita é um adversário e não um inimigo, como o Bolsonaro costuma tratar os seus opostos, né? Oponentes. E é muito interessante que você está dizendo que ontem eu já estive com a deputada, a doutora Janaína Pascoal, por 3 ocasiões, né, em 2 vezes, em eventos, tanto no lançamento da pré-candidatura dela, que eu fui o mestre de cerimônias no PRTB, que é o partido dela atual, não é mais o PSL, e também quando ela fez um evento no Instituto de Engenharia e ontem, nessa entrevista. Em todos os momentos, ela demonstra, sim, uma sensibilidade e uma cultura muito expressiva, sendo que eu perguntei sobre a questão do currículo dela, ela explicou sobre o lado dela da docência na Universidade de São Paulo, a USP, chegando ao doutorado e tentando, né, tem até um trecho que ela fala, eu falei, você é professora titular da USP? Doutora, ela falou, não, eu fiz o teste e não passei. Então, veja só, é uma pessoa que academicamente é muito estruturada, como você disse, e sim, tem uma opinião formada para todas as perguntas e todos temas que são relacionados justamente à justiça brasileira e à política brasileira. Com, obviamente, o viés dela da particular, cabe alguns aceitarem, cabe outros não, vai muito da opinião. Como ontem eu a deixei muito tranquila, muito leve, para ser realmente uma entrevista acessível, teve momentos, até trazendo aqui, Cláudio, que ela falou que ela no cinema, comentei sobre o Tom Cruise com ela no filme Top Gun Maverick, então, veja, sobre o metaverso, e ela, com o seu conservadorismo, ela desviou, ela falou, nossa, para mim é outra realidade. Comentamos muito sobre essa digitalização da política nos últimos 4 anos, porque a política ganhou um corpo, né, de publicidade no marketing digital, que foi o que realmente alavancou a carreira, né, do presidente e a eleição do Bolsonaro. Ela não foi dessas pessoas, ela fala que muito, eu sou uma defensora do conservadorismo e o eleitorado ele tem que ser conquistado no 1 a 1. Então, veja, é uma velha política, mas no mundo moderno trazido por esses comentários ontem da deputada. Mostra que os políticos ainda estão naquele processo de adaptação intelectual. Ô Sidney, deixa eu aproveitar para te fazer uma pergunta. Exato. Deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta. Ontem eu estava conversando com o Cláudio sobre questões eleitorais, prazos, etc. e tal. Então eu vou aproveitar. Ontem você entrevistou uma pré-candidata ao Senado. Houve alguma restrição? Está havendo algum tipo de restrição, como ocorre, por exemplo, e ocorrerá nas emissoras de rádio e TV na internet, Sidney? Você tem alguma informação a esse respeito? Olha, Beto, foi uma questão que nós conversamos nos bastidores, né? A deputada e o Cleison Matos, que foi o apresentador, junto comigo do podcast, desse projeto. E até o início de julho, né, os meios de comunicações podem receber, sim, os pré-candidatos a Senado. Mas nós de TV, rádio e podcast, vamos deixar a internet de lado nesse momento. Se as entrevistas forem estruturadas, planejadas, com cada candidato tendo o mesmo tempo de perguntas e respostas, sendo esse lado democrático, as emissoras de rádio e TV podem promover entrevistas e debates correspondentes ao, vamos dizer assim, ao cargo que eles vão disputar. No caso da internet, existe ainda uma abertura que gerou totalmente uma dúvida. Podemos ou não entrevistar? Como a internet é livre e aberta e não existe ainda um mecanismo de controle, provavelmente os podcasts, esses programas de entrevistas, lives
dos candidatos continuarão ao longo desse processo eleitoral, principalmente por causa da abertura e abrangência que tem a internet. Pelas informações que nós tivemos ontem, e a deputada ela é muito preocupada com isso, sendo que nós traríamos ela já como candidata ao Senado no início do mês de julho, e nós antecipamos uma semana o podcast justamente por causa dessa questão dela. Ela falou, talvez nós estejamos restritos, mas eu acredito que não. Sendo que a próxima entrevistada, Beto, ocorrerá no dia 11, a Nise Yamaguchi, aquela médica que foi lá na CPI da Covid, defendeu muito a questão da cloroquina. Ela é a próxima entrevistada e pré-candidata ao Senado Nacional. Então, veja, nós estamos trazendo políticos e vamos manter o podcast. Até então, não tem nenhuma restrição, pelo menos pelo que eu apurei por aqui na internet. Na rádio e na TV, a gente já tem que tomar mais cuidados. Perfeito, perfeito. Botelho, bom, então a próxima entrevistada, a doutora Nise Yamaguchi, né? Isso, no dia 11, também no podcast Opinião Verdade. Bacana. E a gente dá uma agenda que, se todos os candidatos aceitarem mesmo, eu estou falando do prefeito Ricardo Nunes, estou falando do governador Rodrigo Garcia, então nós estamos num processo para ser democrático. Por enquanto, parece uma bancada bolsonarista, né? Vamos dizer assim, a deputada Pascal e também a doutora Anise Yamaguchi, mas não. A ideia, realmente, ontem eu recebi telefonemas do Partido dos Trabalhadores, tinha uma assessoria do deputado Enio Tato acompanhando também, já pedi a presença dele no podcast, como você falou ontem, né, Beto? Lá no nosso segundo esportivo. Agora eu encabecei e gostei da política, vamos juntos. Tá certo. Botelho, valeu, Botelho, muito obrigado aí mais uma vez, parabéns, viu, sucesso danado, e estaremos acompanhando juntinhos aqui esse projeto importantíssimo aí, Opinião e Verdade, é isso aí. Até amanhã, amigo. Eu agradeço e agradeço o Bontorin, né? Querendo ou não, eu aprendo muito com ele, com os comentários, e vamos desenvolvendo cada dia mais nesse setor que é importante para a nossa nação. Então, aqui, direto, os meus minutos como quase um candidato à presidência da República, né, Beto? Com a bandeira do Estado do Brasil. Um abraço, valeu, tchau. Valeu, até amanhã. É isso aí. Abraço, Sidney. Bacana esse projeto aí, né? O Sidney sempre em todas as áreas, né? Navega em todos os mares. Bom, Cláudio, hoje você vem trazendo um tema importante também, que eu me senti bastante, como é que eu vou dizer assim, solidário com esse tema também, viu, Cláudio? Porque eu já pensei, já repensei, não desde o começo, que o tema de hoje trata da reeleição, né? Até hoje, muita gente era a favor, depois ficou contrária e vice-versa também. É um tema, eu acho que inconcluso ainda, viu, Cláudio? Muito inconcluso, Beto, porque a gente não acha eco na ideia de acabar com essa reeleição para os cargos executivos, né? Prefeito, governadores e presidente da República. Eu entendo e sempre defendi a minha contrariedade à reeleição justamente pela questão de que o segundo mandato de um reeleito ele é sempre diferente do primeiro. Se ele foi um exímio político e administrador público no primeiro mandato, ele o fez para ter o segundo mandato, e no segundo normalmente costuma escorregar um pouco na própria vaidade, né, como eu trago aqui, no próprio poder, né, é mais pelo poder do que em si pela própria administração pública. E a minha questão aqui, Beto, é justamente não haver vantagens para esse ou aquele candidato, porque nós sabemos que os candidatos ao cargo executivo, os prefeitos, governadores e presidente da República, quando se lançam à reeleição, eles não precisam deixar a administração pública, eles não precisam se desincompatibilizar para exercer a nova candidatura.
e eu acho que se essa ideia prosperar e a reeleição não for modificada, não for mudada, não for extinta do ponto de vista político, então que se faça uma nova proposta de emenda constitucional, uma nova PEC, né? Para que os candidatos aos poderes executivos também tenham que deixar a administração, passando para seus vices, uma vez que eles, em utilizando o poder da máquina administrativa, eles vão estar em vantagem sobre os outros candidatos. Nós temos aí, por exemplo, o Bolsonaro usando e abusando do poder, do cargo de presidente, também das instituições oficiais, para fazer a sua pré-campanha, e nós temos que ver que isso daí não é, do ponto de vista da democracia, muito interessante. Aliás, não é nada interessante, né? É muito prejudicial. E o que dá a impressão é que, quando ele se elege num primeiro mandato, ele vai procurar o segundo pelo próprio poder, né? Pelo poder de ter poder. Então, nós temos que pensar nisso. O único problema é que quem está para decidir, ou quem pode decidir sobre isso, são justamente os próprios políticos eleitos, a quem não interessa uma modificação dessa natureza, né? Quando o Fernando Henrique Cardoso lançou a PEC da reeleição, ele o fez isso, é notório, por pura vaidade, né? De tentar se reeleger, e conseguiu em primeiro turno, mostrando a sua capacidade política para isso, né? Ou querendo mostrar sua capacidade política, e de lá para cá a situação vem acontecendo da forma como aconteceu. 2 impeachments nesse período, né? E o uso da máquina por parte de todos os administradores públicos que concorrem à reeleição. Eu, particularmente, sou favorável a um período maior, né, 5 anos, 6 anos, para que se conjugue todas as eleições. Acredito que 6 anos daria para você fazer a eleição presidencial de governadores, e aí a coincidência com os outros cargos, para que tivéssemos eleições gerais e não de 2 em 2 anos termos eleições que nós sabemos que, além de tudo, custam muito caro. Tem um sistema que está sendo usado nos Estados Unidos, Cláudio. Agora, eu não sei, sinceramente, eu não me lembro agora o que acontece em caso contrário, né? Mas alguns estados nos Estados Unidos estão adotando uma espécie de um referendo, stop and go aí, nos mandatos. Ou seja, na metade do mandato, os parlamentares exercem o seu poder de dar continuidade, dar seguimento ou não a esse mandato. Me parece uma ideia em substituição, talvez, ao próprio impeachment, quando o mandatário vai mal. Mas tem uma outra questão também, né, Cláudio? Nessa questão de não perceber, aliás, de não perseguir, né, melhor dizendo, a reeleição, o sujeito, sabendo que tem aqueles 5 ou 6 anos, como você falou, o máximo que ele vai fazer é preparar uma escada para o seu sucessor, provavelmente do seu partido, alguém coligado, vai se esforçar da mesma forma como ele se esforçaria na sua própria reeleição. Mas essa variação, essa oxigenação do poder não deixa de ser interessante. Agora, o que não dá, né, Cláudio, é o sujeito ser reeleito e depois passar os outros 4 anos aí só observando a paisagem, né? É isso que eu critico, um dos pontos que eu critico, viu, Cláudio? Exatamente, é essa questão que a gente tem que levar em consideração. Isso tudo parece mais uma questão de vaidade pessoal do que interesse público, né, Beto? Ele acaba se tornando um peso morto na política, né? Apenas pela vaidade de dizer, não, eu fui reeleito. É isso que nós temos que pensar. E nós temos que pensar também que essa rotatividade do poder, ele é interessante, ela é muito interessante. Mesmo porque
vamos levar em consideração aquilo que eu estava comentando com o Sidney sobre conservadorismo e progressismo. Olha, não é pecado, não é crime ser conservador, como não é pecado e não é crime ser progressista. São ideias diferentes, são ideias políticas e ideológicas que tramitam por questões de costumes, por pautas de costumes e menos por pautas ideológicas. Então, o conservador, ele tem direito a ser conservador, o esquerdista e o progressista têm direito da mesma forma, e é nesse embate e nessa renovação que nós temos que apostar como ponto para que a gente possa chegar a um momento e dizer, olha, nós estamos indo bem, o candidato do atual mandatário vai ser eleito porque o mandatário foi bem, ou não, ou ele vai perder o mandato porque o mandatário foi mal. Então, eu acho que parece uma coisa simplista, parece uma coisa muito óbvia, mas não é. Seria e é uma situação que a gente tem que entender como necessária para o próprio desenvolvimento do país, né? Para o próprio desenvolvimento econômico e social do país. É isso aí. Bom, Cláudio, temos muito a discutir ainda. O Sidney Botelho acaba de me mandar uma mensagem que não vai deixar de mandar o link para você da doutora Anísia Yamaguchi. Ele tem certeza que você vai acompanhar com muito interesse, viu? Com certeza, não tenho nem dúvida. Eu tenho as minhas preferências políticas ideológicas, olha, mas eu navego por todos os mares. Por quê? Como um profissional da imprensa, como jornalista e comunicador, Beto, nós temos que fazer isso, né? É obrigação nossa. É obrigação nossa. É obrigação. Claro. Valeu, então tá bom. Olha, segue as reuniões aqui, vamos ver se elas terminam hoje e que acabe tudo em paz. Tranquilo, Beto, vai acabar assim, vai estar tudo praticamente resolvido. Um grande abraço aí para você, para os nossos telenautas, né? E uma ótima terça-feira a todos. E até amanhã. E hoje tem o Farol, entrevista com a vice-prefeita Érica Tanque. Érica Tanque, é isso aí, que vai ganhar uma caneca e tudo mais, viu, Cláudio? Vamos ver como é que a gente se sai aí. Cláudio, muito obrigado. Até amanhã, um abraço. Até amanhã, um abraço.